Olá pessoal, obrigado por estarem aqui assistindo com a gente, bem-vindos a mais um Mensagens que Edificam. Está chegando o programa ao seu 4º episódio, né, pastor? Sim, graças a Deus, já é o 4º episódio, nós estamos aí com a graça do Senhor, né? E com certeza o pessoal está gostando aí muito dos conteúdos que estão sendo postados no Instagram, no Facebook e aí no canal do YouTube, né? E você pode acompanhar a gente aí com toda certeza, né? E nos ajudar aí compartilhando, se inscrevendo e acionando o seu sininho de notificação para que esse vídeo alcance mais pessoas e esse conteúdo possa trazer uma mensagem que possa mudar e transformar a vida de muitas pessoas. Isso aí. E tem também a nossa igreja ali, né, no Conjunto Branca Vieira, a Igreja Missões Unidos na Fé. Então o pastor também está pronto para receber vocês lá, culto sempre aos domingos. Então também está convidado, né, pastor? A igreja, a frequentar a sua igreja aí na sua região, que você que nos assiste. E aqui nós vamos continuar firme com um programa que tem trazido muitas bênçãos para as pessoas, certo? Para quem não conhece a localidade da nossa igreja, né, Sérgio, fica aqui em Maringá, né, na cidade de Maringá, Paraná, na rua Rio Itajaí, número 562, no bairro Branca Vieira, aqui em Maringá. E os nossos cultos sempre nas quartas-feiras, 20 horas da noite, e aos domingos às 19h30 da noite. Você é o nosso convidado especial. Lembrando também, Sérgio, que nós vamos ter a nossa grandiosa vigília, uma poderosa vigília aqui em Maringá, né? O Maringá em Chamas, né? A nossa vigília Maringá em Chamas. E você está convidado aí, toda a população, né, para participar conosco. Será uma mega atividade com a presença do nosso irmão pregador, conferencista Ismael Barbosa, estado de São Paulo, né, que é pregador dos Gideões Missionários, que estará conosco ministrando a palavra, e muitos outros participantes, pregadores e cantores que estarão presentes, né, e com certeza vocês vão estar aí recebendo uma mensagem impactante da parte de Deus, e esta vigília veio para marcar a nossa cidade. Seja bem-vindo, né? Vai ser ali no local, na Chácara Colina, no pavilhão, né? Na saída aqui de Maringá. Você é o nosso convidado especial e não fique de fora. Toda a população de Maringá, região, né, está sendo convidada, aonde esse YouTube alcançar, e com certeza você está sendo convidado, amém? E não se esqueça sempre de mandar esse vídeo para aquele seu familiar, para aquele seu amigo, aquela pessoa que você quer realmente mandar essa mensagem da Palavra de Deus, tá bom? É muito bem-vindo, como vocês compartilham, a gente recebe as notificações, a gente está muito feliz com o resultado do alcance dos nossos vídeos, então que você realmente continue mandando para os seus amigos, mandando para os seus familiares, é a Palavra de Deus e é bênção para eles também. E tem as perguntas, então mande suas perguntas para nós, tá? Todas as perguntas aqui nós pegamos da caixa que a gente recebe dos e-mails. A gente sempre quer trazer assuntos novos para vocês, né, pastor? Então continue mandando suas perguntas para a gente poder fazer aqui no programa gravado para vocês também, a gente tem acesso a essas perguntas também. E as perguntas de hoje, né, então vamos começar mais uma bateria de perguntas. Eu queria dizer, pastor, uma pergunta que todo mundo faz, assim, nas igrejas, até, em que tempos que a igreja acaba de viver, assim? Bom, Sérgio, isso me faz lembrar muito do conteúdo, né, que nós encontramos na Palavra de Deus, do livro de Neemias, né, e um tempo assim que a gente sabe que a gente viveu de uma forma tão trágica, que esse tempo que nós vivemos aí, e nós vamos ver, né, aqui dentro do conteúdo, mais ou menos algo parecido. Eu vou ler para vocês aqui, Neemias, capítulo de número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 4, né, que diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Oacalias, e sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém.
E disseram-me os restantes, que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, e muito os muros de Jerusalém estão fendidos, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, meus irmãos? Para a gente implementar essa pergunta, nós vemos que nós acabamos de sair de um grande conflito que se chama cativeiro. E esse cativeiro que acabamos de sair, né, nós vemos que as pessoas passaram a um sofrimento muito grande, que é a pandemia, né, que é as enfermidades, que é as doenças que veio, que é a crise financeira que se lhe abateu, os conflitos políticos que vieram, tantas outras coisas que vieram para abater. Nós estávamos vivendo o quê? Um cativeiro. Um cativeiro. Estávamos presos numa situação de calamidade, numa situação difícil de sobressair. E a partir do momento em que nós vemos aqui o Neemias falando aqui, quando ele questiona o rapaz, o Anani, sobre o seu povo de Israel. Para quem não conhece, Neemias era um copeiro e estava servindo um rei. Era um homem de alta importância para aqueles que servia o vinho para o rei, tinha que beber primeiro. Se o vinho tivesse envenenado, ele morria primeiro. Então, o que acontece? Ele tinha um cargo importante, com certeza era muito bem pago por isso, tinha uma morada, e ele vivia num palácio. Mas quando ele soube esta situação, ele descreve, né? O Anani, ao falar, descreve a situação do povo, que é, ó, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, né? Como eu disse, estavam no cativeiro em Jerusalém. Estavam nesta situação. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas a fogo. Então o estado era de calamidade, tristeza, muita angústia. Passamos por algo parecido. Quantos alvoroços, quantas pessoas que foram para as sepulturas morreram, quantas pessoas que foram levadas, devastadas financeiramente, por causa desta pandemia que sobreveio sobre a face da terra. Por que esse povo entrou em cativeiro? Por causa da rebeldia do povo. Esse povo foi levado a cativeiro pela permissão de Deus. Deus permitiu que esse povo fosse levado a cativeiro por causa da sua rebeldia e desobediência à palavra de Deus. E os inimigos entraram em suas casas, queimaram suas casas, destruíram tudo que tinha, mataram pessoas inocentes, mulheres, crianças, homens. Mas as pessoas só sofreram isso porque eles perderam a proteção de Deus ao desobedecer ao Senhor. Só viraram escravos dos seus inimigos porque eles perderam essa proteção. É o que aconteceu com muitas pessoas nos dias de hoje, que nós estamos vivendo, né? Acabamos de passar, né, o dia da pandemia,
Ainda não saímos totalmente, estamos ainda passando por algumas coisas, por alguma situação. E isso também é permissão de Deus por causa da dureza do coração das pessoas, da rebeldia, do não querer obedecer a palavra de Deus. Ok? Sim. Então, nós vemos aí, né? O cativeiro, ele é marcado por uma saída. Ele é marcado por uma saída. Por quê? Porque quando termina o cativeiro, vem o mensageiro trazer a mensagem dos que restaram. A palavra de Deus diz que aqueles que restam sempre é o remanescente. É os que sobreviveram o cativeiro. Estes foram guardados pelo Senhor, foram protegidos pelo Senhor. Então, o que nós podemos informar a todos os que estão nos ouvindo é que, em meio a esta pandemia, nós também temos boas notícias. O que nós passamos aí atrás, o trágico momento, a trágica situação que nós vivemos, também nos traz esperança. Por quê? Porque nós vemos um povo sendo preservado, nós vemos um povo sendo remanescente, nós vemos um povo saindo do cativeiro. E quem é esse? Os sobreviventes. E nós vemos que muitas pessoas sobreviveram a essa pandemia. Muitas pessoas passaram esse processo de calamidade, de destruição, de morte, de enfermidade, de crise financeira, mas conseguiram sobreviver. Quantos empresários que deveriam estar com as suas portas fechadas estão com as suas portas abertas? Quantas pessoas que deveriam ter morrido não morreu? Quantas pessoas que deveriam ter perdido seu emprego não perdeu? Então, a gente vê, Sérgio, que essas pessoas foram preservadas pelo Senhor. Podemos ter um ato de gratidão a Deus por termos sido preservados, por termos sido guardados pelo Senhor. Não generalizando que todos morreram por causa da desobediência, mas a maioria com toda certeza. A gente não pode generalizar as coisas, porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Mas a pandemia foi permitida para mostrar também o poder de Deus. Sim, para revelar a ira de Deus sobre o povo e sobre aqueles que praticam a desobediência. Então essa é a primeira fase, né? A primeira fase é o cativeiro, marcada da segunda fase, que é a saída do cativeiro, que é prisões, são prisões. Cativeiro é prisão. A palavra cativeiro traduzida é prisão. Nós louvamos a Deus que essa prisão está, como se diz, se abrindo. As cadeias estão se abrindo nos tempos que nós estamos vivendo agora, atuais. Embora, Sérgio, o povo viveu uma prisão mesmo. Além de toda a situação, o povo ficou dentro de casa. Não podia ir trabalhar, não podia ir no mercado, não podia, fazer absolutamente nada, nem mesmo levar um filho na escola, não podia mais fazer uma faculdade, ir para a faculdade presencial, uma escola presencial, não podia mais. Então isso é marcado por uma prisão, é marcado por um cativeiro. Sim. Só que agora nós estamos no processo da saída do cativeiro, onde o sobrevivente tem o privilégio de ver as cadeias sendo quebradas, de ver as correntes sendo quebradas, de vendo a liberdade chegar na sua vida. Amém? Nós podemos dizer, então, que esse é o segundo tempo. Então, nós podemos colocar assim, naquele... Que tempos são esses que a igreja está vivendo? Então, esse tempo é o tempo da libertação? Isso. Esse tempo agora é um tempo de libertação. É um tempo de libertação, assim como foi com Moisés na terra do Egito.
Nós vemos que o povo de Israel ficou 40 anos preso no Egito. Ficou ali muito tempo sendo escravo, subjugado à escravidão redobrada, simplesmente porque Faraó não aceitava que aquele povo se multiplicasse. Porque uma das coisas que o diabo mais detesta é o crescimento do povo de Deus. Uma das coisas que o diabo mais detesta é que o povo de Deus seja um povo próspero, um povo abençoado. É terrível. Isso acontecia antigamente, muito tempo atrás. A palavra de Deus vai contar que um governador abaixo de Faraó fez uma reunião com o Faraó para tentar eliminar o povo de Israel. Por causa disto. Porque eles ficavam com medo do crescimento do povo. No livro de Esther, nós vamos ver uma história bem parecida, em que uma autoridade se levantou também para conversar com o rei e fazer uma comissão para matar um judeu e todo o povo judeu. Deus vai levantar quem? A Esther, para dar livramento para o povo. E no caso do Egito, Deus levanta Moisés para poder tirar o povo da terra do Egito. Então, esse tempo de escravidão também foi marcado por um tempo de libertação, aonde Deus determina que esse homem viesse tirar o povo e levasse para uma terra que manava leite e mel, que é uma terra prometida, que é o sonho de Deus e o sonho daquele povo ir para a sua terra, porque isso foi prometido em Abraão, que Deus daria as terras para Abraão e aonde eles pisassem seria deles. Então, meus queridos, quando aconteceu isso, nós vemos que no tempo de hoje não é diferente. Nós vemos que nós estamos para viver um tempo da promessa de Deus na nossa vida. Agora, o atual, como foi feita a pergunta, é um tempo de libertação. E nesse processo de libertação, vai nos levar para o cumprimento da promessa de Deus. Porque o Brasil tem uma promessa de Deus. A nossa nação tem uma promessa de Deus, que é ser o celeiro mundial para ganhar almas para Jesus, que é ser o celeiro mundial para levar comida para todos os povos. Todas as línguas, todas as tribos vão comer na mesa do Brasil. E também nós vemos que o Brasil tem uma promessa de receber também um grande avivamento. E nós aguardamos esse avivamento. Um avivamento histórico que não vai vir não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro, através dele. Porque Deus é fiel. Mas foi necessário passar. Foi necessário passar esse cativeiro. Como Deus fez nos tempos antigos, Deus ainda continua fazendo nos nossos tempos. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente, Sérgio. Por isso que as pessoas têm que pôr na mente que a palavra de Deus, ela se cumpre sobre uma nação. Isso aí, pessoal. Ficou bem clara a mensagem para todos. Vamos continuando. Vamos lá, que as perguntas estão na mesa. Pastor, e o que Deus vai fazer nesse tempo, assim? Bom, uma das coisas que Deus vai fazer profundamente, que aqui dentro deste contexto também, nós vemos aqui, ó, veio a Anani fazer o quê? Anani veio trazer uma mensagem. Então, ele representa aqui o mensageiro, aquele que traz a notícia.
representando os profetas da nossa geração. Deus, por estes tempos, está para levantar profetas, homens de Deus e mulheres de Deus. Para fazer o quê? Porque a situação do povo é esta. Sua casa está queimada a fogo. Seus muros estão destruídos. Suas famílias estão destruídas. Eles estão sem santuários para congregar. Porque Jerusalém foi totalmente destruída. Estão em extrema miséria e fome. Pastor, mas o que quer dizer isso? Deus vai levantar profetas para trazer a situação do povo. Porque a Bíblia diz que aonde não há profeta, o povo se corrompe. E aonde há profeta de Deus, o pecado não fica. Porque o pecado é o maior inimigo que um homem pode ter sobre a sua vida. E o pecado faz o quê, Sérgio? Traz todas essas consequências. A primeira delas é permitir que o inimigo entre no seu território. É permitir que o inimigo venha queimar as suas casas. É permitir que o inimigo venha destruir os seus muros. É permitir que o inimigo venha destruir a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu negócio. Porque quando entra numa situação dessa, nós vemos que a crise venha, que a crise assola. É permitir que o inimigo venha tirar o seu emprego, a sua empresa, a sua saúde. É permitir isso. Através do quê? Da rebeldia. Da desobediência. Nós permitimos isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque esta é a geração que nós estamos vivendo. Não estou falando exatamente somente do povo que está no mundo, mas estou falando também daqueles que estão dentro da casa de Deus. Porque aqueles que estão dentro da casa de Deus não são chamados de pecadores. Pecadores é uma coisa. Ímpio é outra totalmente diferente. Nós vemos que os pecadores ainda não conhecem o Cristo, mas os ímpios conhecem. A diferença está aí. O ímpio, ele conhece e não obedece, assim como é o diabo. O diabo conhece todo o mandamento de Deus e não é só isso, ele já ouviu Deus e viu Deus. E mesmo assim desobedeceu a Deus. Nós vemos no livro de Gênesis, Sérgio, nós vemos que Adão e Eva ouviu Deus falar sobre aquilo que não deveria ser feito. E toda árvore do jardim comerá, menos da árvore que está no meio do jardim. E mesmo assim, eles teimaram com Deus. Não deram ouvido para Deus de comer do fruto. Então, o que acontece? Tem muita gente dentro da casa de Deus. Ainda tem capa. Que não tiveram suas vidas transformadas. Que ainda não se converteram de verdade. E que ainda não aprenderam a dar ouvido para que o Senhor fala. Tem um ditado, tem pessoas que só confessa o pecado dele quando alguém tem as provas, Sérgio. É pressionado, né? Quando ele está contra a parede, ele... Entendeu? Sim. Por que Deus está levantando profetas para esta geração? Para mostrar a calamidade que está as pessoas. Para mostrar para as pessoas o profundo, oculto, o escondido.
Nós temos que viver um tempo de reconstrução. Mas para isso acontecer tem que ter mensageiro, tem que ter profeta, para mostrar onde está o erro, para mostrar onde está a operação do erro, para revelar pecado oculto, para trazer à tona o que está errado. Nós estamos escassos de homens e mulheres de Deus que pregam a verdade, que falem a palavra de Deus como ela é e que traz à tona o pecado do povo. O nosso povo precisa de homens e mulheres de Deus capazes, capacitados, cheios do Espírito Santo, para mostrar a realidade, para levar o povo a Deus, porque a nossa missão é levar o povo a Deus. A nossa missão é fazer o povo se aproximar de Deus, é fazer o povo ter um encontro com o Senhor. Porque é muito fácil, Sérgio, ser um profeta das bênçãos de Deus. Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai te renovar, te batizar com o Espírito Santo, vai abrir uma porta para você, vai te dar um carro, vai te dar uma casa. Isso é muito fácil, porque daí você não suscita inimigos. Porque profetas da verdade são odiados, são perseguidos, são caluniados, são difamados, são chamados de quadrados. Apesar que o crente não pode ser crente redondo, né? Tem que ser crente quadrado. Porque o crente quadrado só anda na direção de Deus. E se você pegar uma rodinha, ela anda para todas as direções. Nós não somos chamados para andar por todas as direções. Nós somos chamados para ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Então todas as pessoas que vivem fora da presença de Deus, elas não são dirigidas pelo Espírito, elas são dirigidas pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades, por aquilo que ela cria como uma doutrina, como uma regra, para que elas possam seguir, que ela acha que é bom para ela. Mas a palavra de Deus diz no provérbio que há caminhos que parecem ser bons aos olhos do homem, mas no final dele é caminhos maus. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Então, Deus está levantando Ananis para esta geração. Profetas da verdade. Profetas que não temem o que o povo pensa, o que vão falar dele. E profetas que não estão preocupados com glórias, que não estão preocupados com ganância. Profetas de Deus, que estão preocupados com a alma do povo. Com a alma do povo. Porque nós daremos conta, Sérgio, de cada alma que nós estamos perdendo. Perdendo. E o pior de tudo, perder aqueles que estão dentro da igreja. Por causa de que não temos coragem de falar a verdade, de sermos uma boca de Deus para essas pessoas. E é o que nós precisamos nesta geração, e é o que Deus vai fazer. A segunda coisa que Deus vai fazer é levantar sacerdote da construção. E que é sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede e aquele que cuida do templo e pastoreia. Este recebe a missão de Neemias. Neemias é conhecido como profeta da reconstrução, ou o sacerdote da reconstrução. Por quê?
Porque nós vemos aqui que quando ele ouviu o mensageiro falar, o estado de Jerusalém, nós vamos perceber que ele entra num estado de choque. Ou seja, ele não consegue se conformar com aquilo. Isso vai para os nossos irmãos líderes, pastores, que são sacerdotes do Senhor, que são homens de Deus, que estão à frente de uma obra, de uma igreja, que são dirigentes de uma igreja, de uma congregação. Deus, nesta geração, está levantando Ananias, um mensageiro, para mostrar o estado do povo, para revelar o pecado oculto, para trazer à tona o pecado oculto. E nós, homens de Deus, estamos na frente de uma obra. Ao ouvir a mensagem, nós temos que ter, sim, um posicionamento sacerdotal da reconstrução. Qual foi o posicionamento de Neemias? Olha o que ele fez. E disseram-me o restante, que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu o quê? Que Neemias, ouvindo estas palavras, assentou, chorou, lamentou por muitos dias e esteve jejuando, orando perante o Deus do céu. Esse é o posicionamento do sacerdote Neemias. É o posicionamento. Por que eu chamo ele de sacerdote? Porque ele está intercedendo, porque ele está orando. Essa seria, então, a posição da igreja, que a igreja deve adotar nesse período, pastor? Para fixar bem, qual seria assim, uma posição que a igreja deve tomar nesse período? Não entendi a pergunta? Qual deve ser a posição da igreja nesse período, então? Sim. A posição da igreja é muito importante nessa hora em que o sacerdote entra na sua missão. Quando Neemias está orando, está buscando a Deus, está fazendo a sua parte como sacerdote da reconstrução, isso é porque ele não aceita o estado da igreja. Mas aqueles que querem ser companheiros, aqueles que querem ser amigos de um sacerdote que paga o preço, de um sacerdote que ora, que jejua, que tem propósito, que não aceita que o povo esteja destruído, que permaneça a destruição no meio do povo. Ou aqueles que foram machucados, ou aqueles que tiveram caído um dia, ou aqueles que se desviaram um dia, mas precisam voltar, precisam ter restauração, precisam de curas, precisam ter uma mudança de vida. Vamos abraçar a causa com os sacerdotes. Esse é o primeiro posicionamento da igreja. Aqueles que verem Deus na vida do seu líder, do seu pastor, que trabalha à frente da obra e que faz o que Neemias está fazendo, abrace a causa. Entra com ele na mesma situação, porque Deus vai honrar Neemias desta geração. Deus vai honrar mensageiros desta geração. Profetas que trazem a mensagem de Deus revelada ou algo que está acontecendo no meio do povo de Deus. Então, esse é o primeiro posicionamento. Mas vem, né, o segundo posicionamento. Nós não devemos se conformar com a situação da igreja atual, que é esta situação. Vamos entrar na mesma visão da liderança. Da mesma forma
como Neemias não aceitou e não se conformou com essa situação, aqueles que estão com ele no barco também entram na mesma visão. Porque é impossível um reino trabalhar separado. Mas também ninguém trabalha sozinho. Até Jesus, para começar o ministério dele, precisou que alguém ajudasse. E ele chama 12 apóstolos para poder trabalhar com ele, para poder ajudar ele a fazer a missão dele. Neemias não poderia ser diferente. Então, quando ele orou a Deus, quando ele buscou a Deus, Deus levantou as pessoas, levantou o rei, depois Deus levantou mais pessoas juntamente com ele, dando todos os recursos necessários para que Neemias fizesse a missão da reconstrução. Então, além de você abraçar a causa, entra na visão do seu líder. Se o seu líder é um homem de Deus, está trabalhando na visão de Deus, o propósito dele é não aceitar as coisas erradas dentro da igreja, mas também não aceitar, né, com que aqueles que saíram da situação permaneçam ou voltem a viver a vida de miséria, destruição. Então, isso é muito importante. Esse é o posicionamento da igreja, que é o segundo posicionamento. Mas devemos sair também do comodismo espiritual. Aquela pessoa que não quer fazer nada para Deus. Aquela pessoa que ela não ora, ela não jejua, ela não consagra, ela não faz um evangelismo, ela não ajuda o pastor em nada, não lava um banheiro da igreja, não varre o pátio da igreja, não tem coragem de fazer uma limpeza, né, na igreja. A vida dele é ir para o templo, fazer o seu culto e ir para casa dormir. Isso é comodismo espiritual. Deus tem muito mais para essa pessoa. Deus quer usar essa pessoa. Deus quer levantar essa pessoa como levantou Neemias, para fazer um grande trabalho, uma grande obra. Porque o que Neemias vai fazer aí é uma grande obra. Mesmo sendo afrontado pelos seus inimigos lá na frente, Neemias olha para os seus inimigos e fala assim: eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Mas Neemias não estava sozinho, ele estava com uma equipe com ele trabalhando. Só que ele, como líder, teve um posicionamento para você, líder. Não desanimar diante dos ataques dos seus inimigos, dos seus adversários, para que as mãos do povo não se esfraqueçam. O nosso posicionamento de liderança é: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Porque os inimigos dele foram lá para intimidar, foram lá para poder tentar parar Neemias nesta reconstrução. Então nós vamos mostrar para o povo que nós não devemos parar. Temos que ter um posicionamento forte para que o povo também saia do comodismo. Aqueles que estão parados, aqueles que não fazem nada para Deus, possam também se levantar, possam ser contagiados com uma unção de Neemias sobre a sua vida. Isso aí. Outra coisa também muito importante que as pessoas precisam ver, e é o que Neemias teve como liderança. Ele viu a dor do próximo. Tantas pessoas sofrendo, Sérgio. Tem gente passando fome, tem gente sem uma veste para vestir, tem gente doente, tem gente desempregado, tem gente com uma empresa falida, tem gente com tantas outras coisas, um casamento destruído, uma família destruída. E essas pessoas estão dentro da igreja e estão fora da igreja também. Ambos os lados são afetados. Porque, como eu acabei de dizer, muitos, por causa da sua rebeldia, permitiram que o inimigo viesse destruir.
Alguns chegam a culpar a Deus, né? Porque acham que Deus não está comigo. Né? Deus não faz nada por mim, mas reflita se a tua vida está de acordo com a palavra de Deus. Se você está enquadrado na vontade bíblica, no que Deus fala para que a gente possa fazer. Às vezes não está. Enquadrado na vontade de Deus, não está sendo dirigido por Deus. Aí o inimigo vem devastando tudo. Então, mas Neemias, graças a Deus, que nós temos Neemias na igreja, aqueles que se compadecem, aqueles que estão prontos a reconstruir a vida daqueles que estão perdidos, como aqueles que estão destruídos dentro da igreja. E aí o que acontece? Ele está enxergando a dor do próximo. Ele está vendo, tem gente que não tem visão, tem gente que não enxerga o que o outro está passando. E o pior de tudo, que uma pessoa que não entende o sofrimento do próximo, ele só vai entender depois que passa pela mesma situação. Mesma situação. É o que aconteceu com o povo de Israel. Quando saíram do Egito, o faraó não queria deixar o povo sair. Mandou um exército atrás dele. O faraó não queria saber o sofrimento de Israel no Egito. Ele não queria saber, ele queria o povo como escravo. Então o que aconteceu? Além de Deus permitir as 10 pragas no Egito, todo o seu exército foram mergulhados, emergidos no Mar Vermelho. Porque só sente a dor do outro aquele que passa pelo mesmo sofrimento. Então, nós não precisamos passar por o sofrimento para entender o próximo. Nós temos que ter sensibilidade, como Neemias teve. Neemias teve sensibilidade. O que ele foi fazer? Ele foi orar pelo povo. Ele foi jejuar. Ele foi buscar graça diante de Deus para que o rei se compadecesse e desse algum tipo de recurso, desse algum tipo de oportunidade para que ele fosse ajudar o povo. Então, esse é o posicionamento da igreja, assim como o líder posicionou. E ser de porto. Ter disposição. O que é uma pessoa disposta? Aquilo que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 6, quando Deus faz a pergunta para Isaías, dizendo: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ele prontamente diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É prontidão. Você tem prontidão para ajudar? Para socorrer? Para levantar? Você está pronto para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus? Está disposto? Porque, mesmo sendo disposto, nós vemos que o inimigo vem para afrontar. O inimigo tenta parar de você fazer aquilo que é bom. Porque coisas erradas você sabe que tem muita gente para ajudar. Por exemplo, um drogado, ele não nasceu fumando droga. Mas ele conheceu um amigo que fumava e aprendeu a fumar. Ou seja, ele não precisou nem comprar a primeira droga. Porque sempre tem um que oferece de graça para você se tornar um viciado. Aí depois vem a cobrança. Aí depois a pessoa começa a cobrar pela droga. Porque sabe que a pessoa ficou agora um prisioneiro da droga. Um dependente químico. Então, para as coisas erradas você acha até de graça. Até de graça você acha. E o mais interessante, para as coisas certas tudo é pago. Por isso que a Bíblia fala
que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz, porque eles usam de estratégia para ganhar os seus prisioneiros. Enquanto que nós da luz não temos a estratégia para poder agarinhar mais os que são salvos, ou seja, investir em pessoas. O que Neemias está fazendo é investir em pessoa. O que é que ele recebeu do rei? O que é que ele recebeu do rei? Recursos financeiros, recursos em materiais e recursos em trabalhadores. Para fazer o quê? Para edificar a cidade de Jerusalém. Investir em pessoas. Você tem investido em pessoas? Você tem feito alguma coisa pelo próximo? O que você tem feito? Porque esse é o posicionamento da igreja, é o que Deus quer que o povo faça nesta geração. Nós estamos em um tempo de reconstrução, é um tempo de salvar almas, é um tempo de reconciliar desviado, é um tempo de colocar vidas no altar. Porque Deus só pode mandar fogo no altar consertado. Deus não manda fogo no altar desconcertado. A minha Bíblia vai dizer que Elias, o homem do fogo, clamou ao Senhor, mas antes que Deus mandasse fogo, ele foi lá e arrumou o altar, ele consertou o altar. E daí, depois ele clamou a Deus. Os 470 profetas de Baal se retalharam todos, fizeram um altar lá para o Deus dele, gritaram, e não tiveram resposta nenhuma, porque o altar não era o altar de Deus, e a oferta não estava sendo servida para Deus, a oferta era uma oferta estranha, sendo ofertado para os deuses estranhos. Mas Elias, ele conserta o altar e ele oferece a sua oração e a sua oferta para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E Deus abre os céus e manda fogo do céu e consome o holocausto e responde à oração do homem de Deus. Nós queremos viver, Sérgio, um grande avivamento no nosso país. Nós queremos ver o mover do Espírito Santo se movendo na nossa nação. Deus quer derramar do seu Espírito Santo sobre a nossa nação. Deus quer trazer coisas extraordinárias por esse derramar. Esse avivamento vai trazer cura para os paralíticos, cura para os cegos, cura para os mudos, para os surdos, para os cancerosos, para os aidéticos. Esse avivamento aquebrantará corações, converterá pessoas a Cristo. O poder de Deus será tão tremendo que as pessoas que estiverem na rua, cheias do Espírito Santo, a outras que não tiverem, serão tocadas instantaneamente. Porque a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio. Quer mandar fogo no altar para queimar bruxaria, feitiçaria, para destruir tudo aquilo que não presta e principalmente fazer o crente deixar o pecado. Fazer o pecador deixar o pecado. Eu falo, o crente é porque ele está dentro da igreja, então ele é ímpio, né? E é isso que Deus quer fazer nos nossos tempos. Salvar vidas, curar vidas, libertar vidas, abençoar vidas, restaurar vidas e fazer com que a presença dele inunde essa nação para que ela seja uma referência mundial, levando a palavra de Deus, levando a presença de Deus para o mundo inteiro. Amém, Sérgio? Amém. Eu acredito que só depende da nossa fé, da nossa confiança, daquilo que nós estamos colocando diante de Deus.
aqueles que são Neemias de Deus, que são profetas de Deus, se levante em oração. Vamos movimentar as nossas igrejas para orar, para buscar a Deus. Porque o avivamento não virá sem oração, não virá sem um clamor, não virá sem um jejum. Milagres não virá sem oração. Prodígios de maravilha não virá sem oração. Concerto não virá sem oração. Nós, sacerdotes e profetas, homens e mulheres de Deus, precisamos nos posicionar diante desta geração que passou por um cativeiro, que está saindo no processo de libertação do cativeiro e que agora estão ouvindo a voz de Ananis, profetas de Deus, e que também agora verão as mãos sacerdotal reconstruindo os muros para que o avivamento chegue. Assim diz o Senhor. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Mensagens que Edificam. Novamente, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você essa palavra, se tocou o seu coração, envia para aquela pessoa que você pensou aí com carinho, manda para ela, fala que essa mensagem foi importante para você. Deus está levantando os profetas na nossa terra. Ele quer fazer obra na sua vida também. Não é mesmo, pastor? Amém. Meu muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de todos que estão seguindo aí a gente, no Instagram, no Facebook e também aí no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Eu espero que Deus possa falar poderosamente por meio desta mensagem nos nossos corações, que Deus possa falar melhor, explicar melhor para você o sentido desta mensagem. Talvez eu não soube me expressar direito, mas que esta palavra possa impactar o seu coração. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe e fique com Deus.